É uma pena que ainda temos que mendigar repasse, tanto os vereadores quanto o prefeito. Ir até São Paulo, ir até Brasília mendigar emenda. Então, dentro das reformas do governo federal, eu estou aqui aguardando, muito ansioso, para que seja feita também uma nova análise, uma nova avaliação do Pacto Federativo, para que realmente o recurso fique no município, que é aqui onde é o gerador de recursos, e não precise mais ficar indo atrás de emenda em São Paulo, em Brasília, porque o município é autossuficiente. Palavras do vereador Neto Danzi durante a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Lins. Começa agora, De Olho na Câmara, OSB Lins, Observatório Social do Brasil Lins. Apresentação, Danilo Delmanto. Olá você! Falamos diretamente dos estúdios da OSB Lins, aqui no centro de Lins, para mais uma edição do De Olho na Câmara, o programa que te mantém informado sobre tudo o que acontece na Câmara Municipal de Lins. Na última segunda-feira, dia 27, tivemos a primeira sessão extraordinária deste ano de 2020. Mas me diga uma coisa, você sabe por que uma sessão extraordinária e como é uma sessão extraordinária? As sessões extraordinárias normalmente são convocadas durante o recesso parlamentar, quando há necessidade de se votar um projeto de natureza urgente que não pode aguardar o retorno das atividades legislativas. Em uma sessão extraordinária, o projeto é lido, é emitido parecer das comissões permanentes, debatido e votado, sem possibilidade de adiamento da votação. É como se fosse uma sessão só com projetos tramitando em regime de urgência especial. Durante a sessão extraordinária, não há tribuna livre. Os vereadores não podem falar nos termos do artigo 115 do regimento. Também não há leitura e votação de requerimentos e indicações, nem pequeno expediente. Tudo é voltado para a análise, debate e votação dos projetos constantes da pauta da sessão extraordinária. E é assim que foi nesta primeira sessão extraordinária de 2020, que tinha em sua pauta 8 projetos, todos de autoria do Executivo, todos de abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária, todos de repasse de recursos do governo estadual ou federal para a realização de obras e que, em função do calendário eleitoral, não podiam aguardar o início da sessão legislativa de 2020. E foi justamente em função disso, por entender que todos os projetos tinham essa natureza similar, que logo no início da sessão, o vereador Roy Nelson requereu que os projetos fossem todos votados em bloco. Bom, vamos explicar aí o que significa isso. Em uma votação em bloco, é como se você pegasse todos os projetos do bloco e colocasse em uma caixa. Ao invés do vereador votar favorável ou contrário individualmente para cada projeto, ele vota no bloco, em todos os projetos que estão dentro da caixa. Então, por exemplo, nesta primeira sessão extraordinária, em que tínhamos 6 projetos que tratavam de recapeamento de asfalto, um projeto que tratava da construção de uma praça e um projeto que tratava da construção do obelisco linense, se algum vereador, por exemplo, fosse contrário ao projeto do obelisco, ele teria que votar também contra os projetos de recapeamento asfáltico. Ele não poderia votar favorável a um projeto e contrário a outro.
Apesar disso, após o requerimento do vereador Roy Nelson para que os projetos fossem votados em bloco, todos os vereadores, com exceção do presidente, Neto Danzi, que não vota por força regimental, e do vereador Dr. Leão, que se posicionou contrariamente à votação em bloco, todos os demais vereadores foram favoráveis a essa votação em bloco. E os projetos foram, então, analisados, debatidos, votados e aprovados em uma votação única em bloco. Mas vamos falar um pouco aí dos debates que aconteceram durante a análise desses projetos. Como todos os projetos se tratavam de repasses de recursos para a realização de obras em nosso município, um dos pontos que surgiu ali no debate dos vereadores foi com relação à necessidade de se fiscalizar a execução destas obras. E aí surgiu a sugestão de se criar uma comissão de fiscalização composta por alguns vereadores. É óbvio que tudo que vier para agregar, somar, acrescentar neste quesito de fiscalização de obras é muito bem-vindo. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe. O vereador já tem como sua função a fiscalização do executivo. E isso já foi feito em diversas oportunidades, mesmo não existindo uma comissão de fiscalização. Inclusive, na atual legislatura, a secretária de obras do município já foi convocada em duas oportunidades, uma em 2017 e outra em 2018, a comparecer na Câmara Municipal para dar explicações sobre obras do município. Um outro aspecto também, um outro debate que surgiu ali na análise desses projetos foi com relação ao dinheiro carimbado dos convênios, que foi uma das justificativas para se votar favoravelmente aí ao projeto do obelisco. A alegação é de que era um dinheiro carimbado em função do convênio firmado entre a Prefeitura de Lins e o governo do estado de São Paulo. Bom, realmente é verdade que após a assinatura de um convênio, o dinheiro recebido não pode ser destinado para outra finalidade que não aquela para a qual foi estabelecido o convênio entre as partes. Mas também é verdade que o governo estadual ou o governo federal só manda recursos após a prefeitura apresentar um projeto indicando para que fim serão utilizados aqueles recursos. Portanto, não foi o governo do estado que falou que a Prefeitura de Lins deveria construir um obelisco em comemoração ao centenário do município, mas sim a Prefeitura que apresentou ao governo do estado um projeto de construção deste obelisco, solicitando o repasse de verbas para a execução desta obra. Finalmente, temos que falar aí do Pacto Federativo. E o que significa isso? Todos os recursos, seja do governo municipal, estadual ou federal, provêm dos impostos pagos pela população. E a população paga os impostos no município em que reside. Só que recolhemos impostos municipais, estaduais e federais. E eles são destinados a estes entes governativos. Ou seja, não ficam no município, vão distribuindo para município, estado e União Federal. Só que, na prática, a maioria dos serviços prestados é prestado pelo município. E aí, o que acontece? O município fica sobrecarregado e sem recursos para investir na manutenção e na melhoria da cidade. Vamos analisar aí o caso de Lins. A prefeitura arca com as despesas de locação do prédio do Poupatempo e com boa parte das despesas do Corpo de Bombeiros. Serviços esses de responsabilidade do governo do estado.
Também é a Prefeitura de Lins que paga a locação do prédio onde está instalada a Justiça Federal, bem como fornece os servidores, os funcionários e o espaço onde funcionam o posto do Ministério do Trabalho e a Junta de Alistamento Militar, que são serviços da esfera federal. Aí, na hora de zelar pelo recapeamento asfáltico, falta dinheiro. E a prefeitura fica com o pires na mão, correndo atrás do governo do estado ou do governo federal, pedindo a remessa de recursos para fazer frente a essas obras. Isso é o que está previsto atualmente nesse pacto federativo. E que, se não for revisto, se não for reanalisado, remodelado, vai continuar fazendo com que as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Lins, continuem dependentes do governo do estado e do governo federal. Bom, por hoje é isso. No próximo domingo estamos de volta analisando a pauta da primeira sessão ordinária deste ano de 2020. Mas deixe aí sua opinião, seu comentário, mande sugestões, converse conosco. Nós do Observatório Social queremos saber o que você está achando da atuação dos nossos vereadores. Você acabou de assistir De Olho na Câmara. OSB Lins, Observatório Social do Brasil Lins. A apresentação foi de Danilo Delmanto.